Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Sioncast. E hoje aqui nós estamos com uma pessoa muito especial para a gente, o professor Johnny César, né, professor da semana que está dando a aula de despertar criativo para a gente na escola. E assim, queria dizer, né, seja bem-vindo mais uma vez, né, obrigado por se disponibilizar e estar aqui com a gente. Espero que você esteja aproveitando esse momento, esse tempo aqui conosco e desfrutando bastante, né. E assim, Johnny, eu queria te perguntar uma coisa assim, conta um pouco pra gente da sua história, quem você é, se apresente pro pessoal de casa aí, um pouquinho aí. Ok, de uma forma bem resumida, né, porque nem todo mundo quer saber todo da minha história, mas eu tive um tempo, eu sou de família cristã, meus pais são pastores, tive ali um tempo grande dentro da igreja, mas sem ter nenhum tipo de envolvimento com nenhuma área ministerial ou algo do tipo, não era nem minha intenção seguir por esse caminho, né, e tive um encontro com o Senhor numa viagem que eu fiz na época para gravar o meu TCC, na época da faculdade. Tive a experiência e o privilégio de poder ir para Moçambique gravar um documentário. E aí, durante aquela viagem, algumas coisas mudaram na minha forma de entender o que era responder a um chamado do Senhor, de entender que eu poderia viver uma vida ministerial com algo além do que naquele momento era o meu único pensamento, além de pregar ou de fazer algum tipo de evangelismo, né, de estar nesse tipo de tarefa para o Senhor. Daí os anos foram se passando, eu e minha esposa, logo depois que a gente se casou, a gente se mudou para a Argentina, moramos na Argentina durante um tempo, começamos a fazer alguns trabalhos ali em Buenos Aires e numa província que era próxima também, sempre trabalhando com arte. Então a gente tinha uma comunidade de aprendizagem, a gente recebia pessoas, treinava elas a entender como usar da arte que elas já tinham para de alguma maneira comunicar os valores do reino. E isso foi levando a gente a desenvolver outros trabalhos, começamos a trabalhar com crianças, com a igreja local, até que chegou uma hora que Deus direcionou e a gente voltou para o Brasil. E durante esse processo, ali do ano de mais ou menos 2016 até 2019, a gente se vinculou à Jocum, a gente, né, nos vinculamos, fomos missionários pela Jocum, estivemos... trabalhamos em escolas, fizemos ETED, trabalhamos em ETED, uma série de outras coisas também, até que chegou um outro ponto, um outro momento onde Deus nos conduziu para um lugar fora da organização missionária. Né? Eu digo que falou para a gente voltar, entre aspas, para o mundo, né? Mas nunca abandonamos a missão. E aí, nesse tempo novo agora, que já vão fazer praticamente 5 anos que a gente está nessa nova etapa, experimentando essa vida nova, estamos aprendendo e desenvolvendo trabalhos agora, tanto junto com a nossa igreja, mas também na minha área de influência, de domínio, que é a arte. Né? E aí essa questão da criatividade tem sido o principal foco, o meu principal motivo de estudo, tanto dentro da palavra, né, tanto dentro da Bíblia, de entender biblicamente como funciona a criatividade, o que Deus pensa da criatividade, e também em materiais acadêmicos, em outras formas, como o nosso cérebro pensa, como que nós realizamos tarefas criativas. Tenho estudado nesses dois lugares e trazido isso também para dentro do meu trabalho, né? Assim, esse envolvimento com a arte já vem desde muito novo, você é algo que já é gerado você desde quando você era pequeno, ou é algo que você veio aprendendo a conduzir mais agora? Então, quando eu era criança, eu entendi que um lápis e um papel daria para formar um desenho, alguma coisa aconteceria com aquilo, eu já entendi que, de alguma forma, que aquilo ali era um ambiente prazeroso para mim. Então eu cresci tendo prazer na arte plástica, na arte visual, né, dessa maneira para ficar mais clara. Então quando eu era criança não existiam tablets nem celulares, então eu lembro de pequenininho, por exemplo, estar no culto e meus pais davam uma agenda e um lápis para eu ficar desenhando enquanto o culto estava acontecendo.
né? E eu fui desenvolvendo isso e minha família sempre estimulou bastante de eu continuar desenhando e pintando. Então eu lembro que eu tinha lápis de cor, tinha um monte de coisa que eu podia trabalhar e eu fui entendendo que eu tinha alguma aptidão para isso. Eu era aquela criança na escola que todos os amiguinhos pediam para eu desenhar alguma coisa. E aí, nossa, como o Johnny desenha bem, nossa, faz um Mickey, faz um Pateta, né? E vai crescendo, o menino vai crescendo com aquela ideia, aprende a desenhar os heróis e fui por esse caminho. Mas, como a gente vive dentro de um contexto, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem que batalhar muito para ter algum tipo de sustento, como a grande maioria dos artistas, né, que começam a ter algum desenvolvimento, escuta aquela boa e velha frase: isso daí não dá futuro, o artista morre de fome, se você for para a arte, isso daí você não vai ter, não é uma profissão de verdade e tal. E eu fui deixando a arte como um hobby. Então eu continuei me capacitando, me profissionalizando em outras coisas, e a pintura, o desenho, a escultura, todas essas expressões de artes plásticas, eu fui acabando deixando elas mais encostadinhas, né? E dentro de tudo isso, assim, desse conceito de desde pequeno você está aprendendo, aprendendo mais, desenvolver isso. E Deus nisso tudo, ele se encaixa muito presente desde sempre, ou você foi começando a construir algo com ele depois de um tempo? Não, vem depois de um tempo, né? Eu acho que até hoje em dia, assim, eu acredito que esse conceito de você criar com Deus é algo ainda pouco explorado. A gente aprende muito de fazer coisas para Deus, mas não em fazer com Ele. E por muito tempo, né, antes de eu entender a arte como um lugar que é que é um espaço onde eu posso gerar cargas proféticas de adoração, que eu posso fazer com que outras pessoas conheçam o amor de Deus através da minha arte. Até chegar nesse lugar tem um longo caminho, né? Primeiro consegui entender que a arte era algo que deveria sair do lugar de hobby. E aí o meu caminho ele foi interessante, assim, porque eu me formei em produção audiovisual, no antigo curso de rádio e TV. Ali eu comecei a entender que existia já algum tipo de possibilidade de você criar algo que influenciava as pessoas. Né? Eu comecei a ver que a arte não era um território neutro. Até então, acho que eu nunca tinha percebido isso, que uma produção artística ela sempre vai ter uma intenção. Então, um filme, quando é produzido, ele tem uma intenção, a música, quando ela é escrita, ela tem uma intenção. E como cristão, a gente tem uma missão que é fazer com que o reino de Deus se estenda pela terra e que as pessoas conheçam a Cristo. Mas para mim isso era algo que eu iria fazer dentro da produção audiovisual. Então eu comecei a produzir vídeos, produzir documentários de trabalhos de missionários. Comecei a acompanhar, viajar para outros países, entender o que eles estavam fazendo, gravar a história dessas pessoas, trazer para a igreja conhecer, na ideia que dessa forma eu ia conseguir influenciar através daquela arte, que é que o cinema, o audiovisual é uma das artes. Eu entendi o quê? Pô, eu produzo isso daqui, eu trago para a igreja vê, então eu tenho mais missionários que vão conhecer aquele projeto, eles podem ir para lá, vão ter mais irmãos, mais igrejas, mais pastores que vão ver aquela necessidade, vão poder investir financeiramente também para lá, vão ter pessoas que vão se tornar intercessores daquele projeto, porque eu fui lá, fiz um vídeo e trouxe para que a igreja visse. Naquele momento a minha visão estava dessa forma. Durante um período da minha vida, eu tive um bloqueio criativo. Né? Esse bloqueio eu não conseguia mais produzir nenhum tipo de vídeo. Eu já não, aquilo começou a me dar um tipo de estresse, uma ansiedade e as coisas não fluíam. E o hobby da arte, que sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida, mas só como hobby, só como uma válvula de escape, também travou.
E aí eu comecei a entender que Deus é que estava me travando, que não era só um bloqueio criativo, não era só um bloqueio físico, mas que Deus estava mostrando que Ele queria que fosse para um outro lugar. Durante esse tempo, as minhas ferramentas para produção audiovisual, elas foram deixando de existir. A minha câmera, Deus tocou no meu coração e eu dei a minha câmera para uma outra pessoa. O computador que eu tinha para trabalhar, da mesma forma. E aí várias coisas que eu tinha para trabalhar com audiovisual foram deixando de estar disponíveis. E isso começou a gerar uma nova perspectiva, porque até então eu entendia que o meu chamado era ser um produtor audiovisual em missão. Aí quando essa ferramenta deixou de estar disponível, eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. E aí Deus começou a me mostrar de novo a arte agora como uma coisa que não era para ser só um hobby. Que Ele queria que agora eu começasse a realmente ocupar esse lugar com uma intenção real. E aí teve todo um processo para isso acontecer. Pessoas mentores que me ajudaram nesse processo, pessoas que me ouviram, que oraram comigo, muitas coisas que foram acontecendo, até que chegou um momento que eu comecei a trabalhar um pouco mais da arte, agora já entendendo que aquilo ali tinha um objetivo claro, entendeu? E nisso tudo existe aquele processo do relacionamento com Deus e aquele crescimento que você tem de desenvolver esse relacionamento com Ele. Você acredita que quanto mais você se relacionava com Ele, mais as suas artes iam ganhando um novo significado e iam dando um entendimento diferente para cada vez que você ia construindo alguma arte? Sim. No momento do desbloqueio criativo da minha vida, né, que é onde eu estava ali travado e não conseguia sair, eu fui orar e perguntar para Deus o que eu tinha que fazer, né? E aí Deus, ele me respondeu que eu deveria fazer com Ele. E eu já tinha ouvido esse conceito. Talvez até quem está ouvindo a gente aqui, não é uma coisa nova, né? Tem muitas outras pessoas que falaram isso antes de mim. Então eu não sou o criador dessa frase e com certeza outras pessoas também defendem isso. Só que quando eu recebi isso de Deus, eu falei assim, ok, eu já ouvi isso, mas como que eu ativo essa criatividade de fazer com você e não para você? Porque o conceito teórico é fácil, mas e a aplicação? E aí Deus, no Espírito, Ele foi me conduzindo a um lugar e Ele me conduziu até uma oração. Deus falou para mim assim, eu quero que você renuncie à arte para mim. E na minha cabeça, naquele momento, renunciar era só jogar fora. Então, vou renunciar à arte, eu vou jogar fora e vou dizer, não, Senhor, isso aqui não é para mim, vou fazer qualquer outra coisa, estou renunciando à arte e o Senhor não quer que nada disso faça parte mais da minha vida. Foi legal enquanto durou, era um hobby, e agora nem isso vai ser mais. E aí quando eu fui para esse lugar de oração e estava ali nesse momento com Deus e eu entendi que Ele falou isso, a palavra fala para a gente o seguinte, que o Espírito Santo nos dá a sabedoria, que Ele nos instruiria acerca de todas as coisas. Que tu não sabe o que falar para tu abrir a tua boca, que Ele vai colocar as palavras. E foi o que aconteceu. Na hora que eu entendi que Deus estava falando que era para eu renunciar à arte para Ele, eu comecei uma oração. E eu falei para Ele, Deus, eu renuncio à arte para você. E aí vieram as palavras. Porque eu não tenho o direito de dizer para o Senhor, que é o Criador Supremo, aquele que formou todas as coisas do absoluto zero. Você é o detentor de toda a sabedoria, de toda a criatividade, você é o criador da arte, inclusive. Eu não tenho o direito de dizer para você como isso funciona. E aí, numa visão, né, nesse lugar de oração, para mim, quando eu vou para esse lugar de oração, eu vou para um lugar espiritual, mas ele é físico, eu vejo, é uma sala, é um lugar onde eu estou com Deus, né? E aí, nesse espaço, era como se eu tivesse um cubo mágico na minha mão, sabe? Todo desalinhado, tudo fora do lugar. E aí eu entendi que aquilo era a minha arte.
e eu entreguei para Deus. Renunciei para ele e falei assim, ó, tá aqui. E eu vi Deus pegando aquilo e arrumando ele, sabe? Colocando ele no lugar. Na maneira como ele ia ajustando cada uma daquelas peças, era como se feixes de luz conseguiam sair dali. Como se cada vez que ele virasse uma coisa, ele ligava uma possibilidade nova. E quando ele terminou de arrumar tudo aquilo brilhava, sabe? Era algo que resplandecia e estava na mão dele. E eu via ele com aquilo e eu olhava, e só de ver aquilo já estava valendo. Sabe? Eu falei assim, nossa, cara, eu renunciei. E só de eu estar vendo isso acontecer já nossa, cara, que lindo. E aí o impensável acontece. Ele pega aquilo ali e ele fala assim, Tó, é teu. E ele me entrega de volta. E aquilo mudou completamente a forma minha como eu pensava sobre criar, sobre gerar alguma coisa. Porque não fazia sentido Deus devolver para mim. E eu falei assim, e Deus trabalhava no meu coração de que assim, olha, é meu e eu dou para quem eu quiser. Mas para ter acesso a isso daqui, você só pode ter se o teu coração estiver na humildade real e se você tiver entregado de verdade o domínio disso para mim. Aí você merece ter autoridade para dominar sobre essa área também. E eu recebi aquilo de volta e a relação com Deus, inclusive, mudou. Porque daí começou a ser muito mais fácil me relacionar com Deus através da minha área de domínio, que é a arte. Então, quando eu quero ter meus tempos com Deus, eu estou desenhando, eu estou pintando, eu estou tocando, eu estou cantando. E é nesse meio que a minha relação com Deus flui, cara, sem barreira nenhuma. Agora, sair desse lugar de experiência para começar a produzir algo, aí sim tem um tempo. Porque é igual uma criança. Eu tenho 3 filhos. Cada um deles está numa fase. O bebezinho está se relacionando com o pai, mas está no colo. O outro é um pouquinho maior, já sabe falar algumas coisas, mas ele não tem acesso à casa inteira. Ele não pode fazer tudo o que ele quiser. Tem uma filha um pouquinho mais velha. Ela já ajuda em algumas tarefas, ela já entende, ela já desfruta de outras responsabilidades, mas também de outros privilégios. E assim tem sido a caminhada da construção das artes, dos lugares onde Deus tem me levado, de acordo com com o meu amadurecimento junto com Ele dentro dessa área. Não é porque você recebeu uma autoridade, que você recebeu uma área de domínio, que você compreendeu algo no Espírito, que você já tem completa autoridade para se mover naquela área do jeito que você quiser. Então, as primeiras artes, elas são mais simples. Deus, ele dita algumas coisas, é uma percepção pequenininha, por exemplo, pega a tinta verde e começa a pintar com tinta verde, confiar numa palavra. E você começa a fazer daquela forma. Aí ele fala assim, agora começa a fazer um monte de risquinho. Aí eu começo a fazer um monte de risquinho. E aí chega uma hora que eu estou fazendo aquilo e Deus fala comigo. Tu entendeu agora o que tem aí? Que o que é? Eu falo assim, entendi. Então agora continua. Então tem uma parte dele e tem uma parte minha. E dessa forma vai sendo construída uma relação de intimidade para você, daquela área, conseguir ir com muito mais segurança. Hoje já não é mais um desafio para mim produzir uma arte em cocriação com Deus. Mas não é porque eu sou mais do que outros, mas é pelo tempo que eu tenho dedicado a estar nesse lugar. Né? O meu lugar de intimidade com Deus, o meu lugar de devoção, o meu lugar de adoração, o lugar onde eu cresço, onde eu me desenvolvo espiritualmente com Ele, é dentro desse ambiente. Então tudo que flui ali, flui naturalmente para mim, é orgânico já. Eu já entendo, eu vejo, às vezes eu escuto, às vezes eu tenho só a certeza do que tem que ser feito, e assim as coisas vão fluindo. Acho que eu respondi mais ou menos, né? Não sei. Não, ficou perfeito, assim. E assim,
Dentro, pelo menos, da Jocum, a gente é ensinado muito a pegar esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? Toda essa vivência que a gente tem Uhum. com o Espírito, com Jesus e Deus, né? Com a Trindade em si, e desenvolvemos os nossos dons e talentos. A Jocum, ela te convida a compartilhar isso com o próximo, né? E você disse que você trabalha bastante com arte também na igreja. Você, não sei se você puder compartilhar também um pouco de trabalhos mais afora, né? Aham. Tanto dentro da igreja como a parte seu, né? Sim. E como que você transmite isso para o mundo em si, né? Sim. Eu acho que tem vários caminhos que todos vão apontar para o mesmo lugar. Então eu vou dar uma variedade deles, de como as coisas acontecem. Porque como a minha área é a criatividade, né? Deus também tem sido muito criativo comigo. Então eu digo que é muito difícil ele me conduzir por dois caminhos que são iguais. Então não tem uma fórmula, né? Ah, eu acredito exatamente nisso que você falou, que tudo que a gente recebe não é para ficar estocado, né? Deus não fez a gente para ser represa. Ele fez a gente para fazer parte do rio de vida que ele fala que flui. Então a gente entra nesse rio e a gente flui junto com ele. Então o que tem acontecido e o que eu tenho observado é o seguinte: o objetivo sempre é fazer com que as pessoas conheçam ele. Sempre vai ser isso. As ferramentas para que isso seja possível, aí elas são variadas. Então, eu tenho hoje histórias e testemunhos, por exemplo, de uma pessoa que eu estou fazendo uma arte de uma parede na rua, fazendo um mural, e a pessoa ela passa por aquele lugar e ela olha o que está sendo pintado ali e algo chama atenção. O espírito faz com que, de alguma maneira, ela sinta uma atração por aquilo. E aí a única conexão que ela tem entre a arte e isso que está acontecendo dentro dela sou eu, o pintor. E essa pessoa ela vem e fala comigo: meu, que legal essa arte, o que você está fazendo? Porque é diferente, tem alguma coisa diferente aí. Qual que é a história? O que significa? Aí abriu uma porta. Poxa, deixa eu te contar o que isso aqui significa. Cara, aqui eu tenho esse elemento aqui, isso representa isso, isso daqui representa essa outra coisa. E olha, tudo que eu estou fazendo aqui, cara, quem está me inspirando é Deus. Eu estou num relacionamento com Ele, Ele está me mostrando qual é o caminho para que as coisas fiquem bonitas desse jeito. Além da estética. E essa pessoa, ela guarda aquela semente no coração. Eu tenho um estúdio de tatuagem, tenho um ateliê. No estúdio de tatuagem, e é um tema polêmico até para dentro da igreja, em alguns lugares não é problema nenhum e para outros é escândalo, né? Mas eu posso falar do que eu tenho vivido. A pessoa vem até o meu estúdio, ela senta ali na maca e eu vou começar a fazer uma tatuagem nela. E a pessoa começa a falar. E ela começa a falar, e ela começa a falar, e daqui a pouco ela diz a seguinte frase: eu nunca me abri assim com ninguém. Eu não sei por que eu tô falando tudo isso com você. E aí a pessoa ela abre para mim, assim, o que está acontecendo aqui? Aí eu posso falar: olha, o que está acontecendo é o seguinte, esse lugar é um lugar de adoração, esse lugar é um lugar onde Deus me colocou para ministrar na vida das pessoas. Eu estou aqui, o que Deus colocou em mim é para compartilhar com você. Estou ouvindo a sua dor, eu estou ouvindo a tua história, eu estou escutando o que você está trazendo para mim e eu estou sensível no espírito para trazer as palavras corretas. Eu não estou preocupado só em fazer uma arte em você. A arte ela tem que ser única e exclusivamente a ferramenta para que aquela pessoa ela seja curada, seja liberta e que haja um caminho pelo qual ela possa conhecer Cristo. Mas aí tem pessoas que já conhecem a Cristo.
certo? Tem pessoas que já vivem uma vida com Deus, já aceitaram Jesus, essas pessoas precisam de outro tipo de atenção. Aí vem o que a gente acaba chamando de arte profética. Entregar uma profecia, né, dentro da nossa fé, você trazer encorajamento, exortação e lembrar a pessoa sobre o senhorio de Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, para um alinhamento de visão. E aí, tanto nas pinturas, quanto nas tatuagens, ou nos murais, onde eu tenho essa liberdade, eu posso colocar isso. Aí eu tenho um relacionamento com Deus, certo? Eu tenho um lugar onde eu me relaciono com Ele, onde eu converso com Ele, onde dentro do ambiente, da minha área de domínio, que é a arte, eu fluo com liberdade. Então eu vou para Ele e falo, Senhor, qual que é a arte que ajudaria essa pessoa a se manter sempre vigilante no que o Senhor quer que ela se lembre? E aí Deus me dá uma imagem, Ele me dá uma palavra, Ele me mostra o que é que tem que estar ali. Aí eu crio a arte para essa pessoa. Essa arte pode ser um quadro, né? Pode ser uma tela pintada, pode ser uma ilustração ou pode ser uma tatuagem. A diferença de cada um geralmente é o objetivo do que aquela pessoa ela vai precisar viver na vida dela naquele momento. A tela, algo do tipo, vai ficar na casa dela, está exposto. A tatuagem ela leva para qualquer lugar. E coisas vão acontecendo a partir disso. E, assim, sobre essa questão de trabalhar, existe alguma história, assim, que marcou você e que mudou bastante? O seu ponto de vista a partir dessa questão de compartilhar o seu relacionamento com Deus através da arte? Cara, tem algumas histórias que são marcantes. Elas continuam acontecendo, né? Eu acho que uma das mais marcantes, assim, foi uma menina que chegou no estúdio para fazer uma tatuagem. Daí ela sentou, parecido como a gente está aqui assim, né? Tem um lugar que a gente conversa para entender, para saber o que a gente produz, o que ficaria bom para uma arte. Ela não era cristã, não veio para fazer uma arte profética, não veio para nada disso. Mas ela sentou e Deus tem me ensinado a fazer com que os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, eu tento fazer com que eles estejam cada vez mais parecidos com os olhos de Cristo, com a boca de Cristo, com os ouvidos de Cristo. Quando eu escuto algo, eu tento escutar como Cristo ouviria. Quando eu vejo, da mesma forma. Quando eu vou falar, eu penso sempre antes o que Cristo falaria nessa situação. Porque eu mesmo não tenho essa capacidade. Se eu for falar as coisas que eu quero por mim, a probabilidade de eu falar o que não presta é grande. Então é a maneira como o Espírito tem me conduzido. Ela sentou e eu virei para ela e disse, me conta a sua história, deixa eu saber a sua história. Eu não pedi algo profundo, algo que revelador. E essa menina começou a abrir coisas muito particulares, cara, dores muito particulares, traumas e feridas que ela sofreu durante a vida dela, assim. E ela falou comigo, foi uma conversa de quase 4 horas. E aí, no momento, ela fala a frase: eu nunca consegui me confiar num homem antes para conversar sobre essas coisas. Por que eu estou conseguindo confiar em você? E aí qual que é a resposta que eu posso dar? A única coisa que eu posso falar, olha, se tem alguma coisa boa em mim, é porque Deus está produzindo isso, entendeu? A única forma de eu conseguir, de você se sentir segura comigo, nesse ambiente, é porque os olhos que estão olhando para você não são os meus olhos, são os olhos de Cristo. E eu olho da mesma forma como Ele está te olhando. Eu estou te ouvindo da mesma forma como Ele estaria te ouvindo, de verdade. Porque às vezes a gente tem a ideia de quando você tem um negócio, você fala, eu estou empreendendo e eu estou num negócio, estou fazendo isso pelo reino, né? A gente tem essa parte, existe essa área. E o dinheiro é necessário. E às vezes a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. E quando você para e fala assim, eu não estou aqui
só pelo dinheiro, do que você vai me pagar nesse trabalho. Eu não estou fazendo isso daqui só porque eu preciso pagar minhas contas ou porque eu quero um status. Eu estou aqui porque esse é o lugar que Deus falou que eu tenho que ocupar. E eu estou disponível aqui para tudo aquilo que Ele quer que se realize. E aí existe transformação. Existe algo que vai na vida daquela pessoa, uma semente que é plantada, e coisas incríveis acontecem a partir desse momento. Tem situações onde ciladas também são criadas. E ver como Deus ele transforma, ele dá sabedoria para que você não caia em determinadas ciladas da área, parcerias, sabe? Projetos que te chamam às vezes que são muito lucrativos, mas que você vai precisar negociar uma parte do valor real, do que você sabe que tem que ser defendido e que você não pode negociar aquilo. E ter esse lugar de confiança em Deus, de saber que Ele ainda vai responder todas as coisas que eu preciso, mesmo eu dizendo que eu não vou por aquele caminho que aparentemente é um caminho lucrativo, é um desafio. E toda vez, embora eu saiba que o que eu faço é real, mas toda vez que uma arte é criada e que eu sento com a pessoa e falo, olha, foi isso daqui que Deus me mostrou e estou te mostrando aqui o que é, explicando, e eu vejo a pessoa chorando, cara, e dizendo, meu, Deus está respondendo tudo que eu estava orando e pedindo uma direção, nisso que você trouxe aqui, para mim está a resposta do que eu tenho que fazer. Toda vez é surpreendente, sabe? Toda vez é algo que me anima, que me fala assim, cara, realmente eu continuo no caminho certo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Que a grande maioria dessas histórias acontecem no anonimato. São coisas que não dá para eu postar na minha página na internet, eu não posso abrir demais para todo mundo. São coisas que acabam ficando ali num lugar secreto. Eu, a pessoa, e Deus está vendo aquilo ali acontecer. E assim, um assunto meio, não sei se é muito pessoal, mas aquela questão de tipo, já existiu alguém que te pediu alguma coisa e você se viu naquele impasse, assim, tipo, porque o que a pessoa pediu era algo com que você não trabalhava em si, e que você ficou tipo, pô, será que eu faço, será que eu não faço, né? E como que foi essa situação? Sim. Não, acontece. Hoje acontece menos, mas na tatuagem eu acho que isso acontece um pouco mais. Porque a tatuagem eu acho que de todos as modalidades, né, que eu ofereço, eu diria que ela é o lugar mais sério. Porque a tatuagem é uma marca permanente no corpo de alguém. E aí, quando eu vejo que alguém quer marcar algo no seu corpo e eu vou ser o responsável por aquilo, cara, é uma responsabilidade muito grande. E aí, assim, lógico que temos, por exemplo, tem gente que vem e quer tatuar uma medusa, quer tatuar algo relacionado a um símbolo de droga ou coisa do tipo. Isso é algo que eu nem preciso lutar muito, né? Tipo, converso um pouco com a pessoa, falo, geralmente eu pergunto, o que você quer, por que você quer fazer essa tatuagem? Um exemplo. E a pessoa às vezes não sabe responder. Mas algo que é interessante e que acontece muito mais do que esse tipo de coisa de alguém vir com uma arte que eu não aceitaria fazer, às vezes são pessoas que vêm com uma ideia boa, vêm com uma intenção boa, vêm sabendo que o que eu faço é algo profético, é algo que é direcionado por Deus, e Deus falar que aquela pessoa não é para ela ter uma tatuagem. E aí? Aí eu tenho que chegar para aquela pessoa e falar assim, olha,
Deus incomodou meu coração e disse que você, não sei se para sempre, mas nesse momento, não é para você ter uma tatuagem. O motivo pelo qual você está querendo fazer isso está desalinhado com o que ele quer. Mesmo sendo algo lícito. E aí eu lembro de Paulo, fala, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu não sou um defensor, por exemplo, da tatuagem nesse sentido que, não, pode fazer, faz o que você quiser. Eu acho que é algo muito sério. Então, seja um tema que vai vir dentro de uma carga profética, ou só uma ideia simples que você quer registrar e colocar, marcar no teu corpo, vai passar por esse crivo. Comigo, pelo menos, passa por esse crivo. Acontecem coisas, por exemplo, de mulher que quer fazer uma tatuagem em partes íntimas. Né? Eu não faço, não faz parte nem de um lugar que poderia ser uma possibilidade. Um exemplo. Se você quer tatuar uma imagem, por exemplo, um tempo atrás, um cara queria tatuar um personagem de um jogo. Mas quando eu vi o personagem daquele jogo, o que ele era, eu falei, mano, não vou tatuar isso em você. Esse personagem aqui, ele não é só uma representação alegórica. Cara, era algo demoníaco realmente representado naquela imagem. Pesado, era denso. Dá para sentir a consagração que teve para a criação daquela imagem. Eu não posso fazer parte disso. Não vou ser eu que vou marcar no teu corpo essa imagem, entendeu? Isso acontece também de vez em quando. Agora, hoje em dia está sendo muito mais raro. De vez ou outra aparece alguém querendo fazer um quadro, por exemplo, com uma imagem de um santo, ou de um guia espiritual, ou de algo parecido, ou uma tatuagem que vem da mesma forma, assim, que a pessoa quer tatuar algum tipo de divindade. E eu falo para essas pessoas a mesma coisa que eu falo para um cristão que vem falando que quer tatuar Jesus. Eu tenho algumas regras para que isso seja possível. A primeira é que o teu relacionamento com aquela divindade seja tão grande e tão forte ao ponto que você possa conversar com ela e que você possa perguntar para ela o que ela pensa de ser tatuado em você. Esse é um dos pontos. Quando é uma tatuagem. Se é um quadro, aí isso não entra. A segunda é, se você teve a primeira resposta, ela foi positiva, você vai voltar e vai perguntar o que ela pensa de ser eu, se for uma tatuagem, tatuando uma imagem dela em você. E se for um quadro, você vai perguntar também o que ela pensa, que essa divindade que você serve, pensa de ser eu representando uma imagem dela num quadro para que você tenha. Até hoje, as respostas sempre foram as mesmas. Muito obrigado. Um dia desse a gente conversa e nunca mais conversa. Porque não dá para misturar. Só que sempre essas propostas vêm nos momentos que eu estou em maior necessidade. É conta de luz que está para cortar, é aluguel vencido, dispensa da casa quase vazia, e aí vem pessoas que querem fechar um braço com um tema assim, que quer um mural gigante, que quer fazer uma coisa muito grande. Trabalhos que dariam muito dinheiro, resolveriam o meu problema, mas eu negociaria algo que é inegociável. Eu estaria prostituindo a área de domínio que Deus me deu, cara. E aí eu não posso fazer isso. Porque se eu negociar isso, eu negocio tudo. Se eu negociar essa área, eu negocio o lugar onde eu me relaciono com ele com mais intimidade. Eu negocio tudo que ele colocou sobre a minha vida, tudo que ele me mostrou, tudo que ele preparou, tudo que ele me fez desenvolver, amadurecer até aqui. Eu jogaria no lixo, entendeu? E aí o dinheiro não tem como pagar isso. E aí a gente mantém a postura, né? E a gente continua indo, mantém, às vezes a luz corta. Não é porque tomou a decisão de se manter firme que vem a resposta rápido e de repente a bênção chega. Né? Mas aí em outros momentos ela vem de outra forma. E assim a gente vai crescendo.
É bem interessante esse ponto de vista de, tipo, não, vou me manter firme na palavra do Senhor, porque Ele é justo, Ele é fiel, e eu posso confiar na palavra dele, eu sei que Ele vai prover para mim, Uhum. né? E que não importa o que eu fizer, se eu fizer o que Ele me falou para fazer, vai dar certo, porque é Ele que falou, né? Então, eu acredito que eu vejo muito isso agora que você compartilhou, né? E que eu acredito que é algo que as pessoas devem aprender também, né? De se posicionar na palavra do Senhor, mesmo que aquilo que é nos oferecido seja algo que nós precisamos, às vezes, mas eu preciso me manter firme na palavra que Ele me deixou, né? Uhum. E agora trazendo um pouco mais para a questão da igreja em si, né? Você trabalha Sim. também com igreja, né? Trabalha fazendo algumas obras lá também. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão, dessa experiência sua com artes proféticas Aham. e né, desse movimento seu, do seu domínio na igreja. Cara, eu primeiro deixar bem claro, eu achava isso uma papagaiada, sabe? Eu via quando começou a surgir os movimentos, principalmente nos Estados Unidos, que tinha galera pintando e em algumas manifestações, e me dava um incômodo, porque era sempre a mesma coisa que pintavam, né? E eu ficava, poxa, mas eu, eu sirvo um Deus criativo, que a Bíblia fala que ele não para de criar, até hoje ele ainda continua criando, né? Não foi só naquele momento do Éden, ele não para, porque sempre que tem uma arte profética é a mesma mensagem, né? E aí isso me dava um negócio assim, antes de chegar na igreja onde eu faço parte hoje. Quando a gente foi para essa igreja, né, que Deus nos conduziu até lá, e lá já tinha essa cultura das artes proféticas fazerem parte do momento da celebração. Então, a minha igreja é muito envolvida com arte. A pastora, essa igreja são 3 pastores, né? Um pastor sênior, a esposa dele e a filha. É um pastor e 2 pastoras. A esposa do pastor é uma pessoa que teve um despertar na arte e ela trouxe isso para dentro da igreja. Então, na minha igreja, se vocês forem lá algum dia, cara, é gente rodando bandeira, é gente dançando, é gente pintando, é uma coisa. Mas não é uma igreja de gente maluca. Sabe, porque às vezes a gente tem essa. Que lugar onde essas coisas acontecem é lugar de gente alternativa. Minha igreja não é um lugar de alternativos. É uma igreja de família, cara. Tem desde do ancião até a criança, tem pessoas de vários tipos de classe social. Não é uma igreja artística para artistas e que vive dentro só dessa bolha de fazemos o que gostamos e é isso que vivemos, né? Tipo, é aberta. E eu via o que acontecia ali e a princípio eu tinha um pouquinho de preconceito. Mas aí eu fui me aproximando em humildade. Assim, cara, eu vou me permitir e vou entender o que está acontecendo. Então, fui entender com a pastora o que ela pensava daquilo, fui entender qual que era o valor da comunidade em cima de ter gente girando bandeira, de ter gente dançando. E ela falou uma coisa para mim, falou assim, o que a gente quer é mostrar e estabelecer uma cultura de que todos, com tudo aquilo que eles têm, precisam louvar e mostrar e demonstrar que essa adoração e esse louvor a Deus flui em todas as áreas. Então, o cara que está girando uma bandeira, ele está mostrando que ele tá expressando a adoração dele, o louvor dele através daquilo. Quem está dançando está fazendo isso e está profetizando. Quem tá pintando está profetizando, está adorando, está trazendo ministração sobre a igreja. Eu falei, poxa, entendi, legal, gostei. E aí me convidaram. Me convidaram para fazer uma arte. Minha primeira arte lá na igreja foi durante um congresso. E fui nesse congresso, pintei. E falar para você, sinceramente, eu estava ali pintando e estava recebendo algo e ok, estava legal. E aí só que eu sou um cara muito chato com a carga do que eu recebo. Chato no sentido do que Deus falou algo para mim e por que eu pintei daquela forma. Então, quando alguém vinha para elogiar a estética daquela arte, para mim era uma coisa que nem me tocava.
Tipo, nossa, cara, ficou lindo, ficou, que demais esse trabalho. Era algo, por exemplo, poxa, muito obrigado, fico feliz que você gostou. É só isso. Daí vem uma mulher e fala comigo, aquela arte já tem dono? Daí eu falo para ela, não, ainda não, ela tá aqui, Deus não falou nada para mim ainda. Aí ela fala assim, tudo que tá pintado lá foi algo que Deus falou para mim. Eu sonhei com aquilo antes de vir para cá. E ela descreveu no sonho que ela teve. E tudo que Deus falou para ela no sonho foi a mesma coisa que ele tinha falado para mim enquanto eu estava pintando. E ela perguntou, então eu falei assim, então é seu, Deus fez eu pintar isso para você. E aí ela chorou, eu chorei, e cada um leva a arte. Só que daí aquilo mudou um negócio em mim. Eu entendi que o que Deus estava me conduzindo a fazer através das artes proféticas durante a celebração não tem diferença nenhuma do cara que está ministrando louvor, não tem diferença nenhuma do pastor que está pregando com palavras. Deus ele estava conduzindo uma ministração para a igreja, o corpo dele que está ali presente, mas também para algumas pessoas específicas. Então eu comecei a caminhar nisso com um pouco mais de ousadia. E aí, a cada celebração que eu ia para pintar, Deus me dava artes que eram mais diferentes uma da outra. E cada uma que eu fazia, eu pensava, agora não vai ter, ninguém vai se identificar com isso daqui. E aí vinha alguém e falava, pô cara, isso que tu pintou aqui, eu me identifico demais porque falou dessa coisa, eu tenho orado por isso. E aí você vai se relacionando com pessoas que estão vivendo o mesmo que você, tu vai fortalecendo isso. E hoje eu tenho entendido que esse lugar, ele faz parte dentro de uma celebração também. Existe espaço para isso. Mas, de novo, a arte por si só, ela é vazia. Eu tenho que estar lá e eu tenho que estar com o meu coração em humildade para Deus. E eu nunca sei qual que é a arte que eu vou fazer até chegar lá. Cada pessoa tem o seu modo de trabalhar. Tem gente que leva um rascunho, tem gente que... Tá ok. Eu nunca sei. Eu sempre chego com a tela em branco. E aquele momento, para mim, ele é o meu momento de intimidade também. Porque a minha área de intimidade com Deus é o lugar onde eu me movo com Ele com extrema liberdade. Então eu tô naquele ambiente e eu não quero sair dali. E enquanto... É muito gostoso, porque enquanto o louvor está acontecendo, através da música, do canto, e a igreja está nessa condução coletiva de adoração, aquilo se estende até a tela que eu estou pintando, e eu naquele lugar faço parte dessa adoração coletiva, e eu faço parte desse ambiente, e isso vai fazendo com que eu desfrute daquele lugar de presença, com que a mensagem que vai entrando através daquelas imagens fale com a comunidade. Aquilo também prepara um ambiente para o pastor, para o pregador que vai estar ali, porque é uma intercessão. Quando esse ambiente termina, que a celebração finaliza, uma das pessoas que está na celebração é profundamente tocada pela mensagem que está naquela arte. Algo que Deus quis falar e quisesse que estendesse. E aí essa pessoa ela vem até mim, ou até um dos outros artistas que também pintam lá, e ela vem pedir, poxa, eu gostaria, posso levar essa arte para minha casa? E aí eu sou o cara que pergunta, claro, o que Deus falou com você? Porque eu não quero que você leve só pela estética. Entendeu? O que essa obra, o que a mensagem que está aqui bateu em você? E aí a pessoa traz, bateu nesse lugar, falou isso comigo, me confirmou sobre tal coisa que ainda era uma dúvida e agora ficou claro, eu quero ter isso agora registrado para que eu lembre sempre do lugar que eu tenho que permanecer, por onde eu tenho que ir. E aí essa pessoa leva essa arte. E aí um altar é estabelecido agora num outro lugar. E aí percebe que tudo aquilo que aconteceu naquele ambiente
a ministração, o louvor, a adoração, a intercessão, a mensagem que foi pregada, ela faz parte não de uma maneira mística apenas, mas ela faz parte da construção daquela arte. E quem agora tem aquilo ali na sua casa, tem gente que leva para casa, tem gente que coloca no local de trabalho, vira vira uma janela para a eternidade. As pessoas que passam por aquilo ali, elas também têm que se deparar, poxa, que arte é essa? O que isso significa? E a pessoa ela tem que revisitar aquele lugar por várias e várias vezes. Então daí hoje, para mim, já não é mais eu já entendi que existe uma beleza na diversidade, cara. Sair um pouco do lugar de, por que sai sempre a mesma coisa? Por que pintam sempre... Cara, eu consegui, pelo Senhor, trabalhar na minha vida em muitas coisas, consegui sair desse lugar. Aqui ele pinta sempre a mesma coisa porque Deus conduz ele para pintar sempre daquele jeito. E não sou eu que digo que está certo e que está errado. Eu tenho que ver o que Deus está pedindo para mim. E como eu estou caminhando, como eu estou conduzindo aquilo que Ele tem entregado na minha mão. O meu irmão, cara, já disse Jesus para Pedro, né? Quando ele pergunta, e João, o que vai acontecer com o João? João, irmão, João é problema dele, você é problema seu. Tu não tem que nada saber do outro porque que ele está daquele jeito. O cara tá lá, tá respondendo, tá em obediência, tá fazendo o que Deus está conduzindo. Irmão, se ele só pinta flor, vai pintar flor e é só flor. O outro só pinta leão, o outro só pinta águia. Deus me deu outro caminho. E eu vou pelo caminho que Ele me deu sem medo. Entendeu? Mas às vezes dá um negócio. Quando Deus me dá uma carga, uma arte um pouco mais densa, em alguns momentos Ele fala para mim, essa arte você leva, você não dá para ninguém. Ou então Ele me diz, essa arte aqui você deixa nas mãos de tal pessoa, porque ela que vai ter a responsabilidade sobre essa carga que está nessa imagem agora. E aí é o discernimento do espírito, capacidade de ouvir e responder rápido. Porque se eu coloco tenho entendido assim, se tem uma carga profética numa arte, e tu leva isso, coloca na tua casa, é como se você estivesse se comprometendo em defender aquela carga. Algo que eu aprendi em sala de oração, né, e aqui vocês também têm essa cultura de sala de oração, que eu não devo interceder por uma causa pela qual eu não estou disposto a ser resposta. Porque senão é mentira, é hipocrisia e não tem verdade. Se não tem verdade, como Deus escuta aquilo? Se eu estou trabalhando num lugar que não está de acordo com o princípio que Ele estabeleceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu intercedo por uma causa que eu não estou disposto a ser resposta, como que Ele vai ouvir? Como que Ele vai responder por aquilo? Certo? Então, se a carga profética que está numa arte está te levando a olhar por um lugar e você não vai responder de acordo com aquilo, cara, é perigoso eu colocar, na verdade, você num caminho de maldição. Então é uma responsabilidade muito grande ter uma arte profética na tua casa, produzir uma arte profética e se responsabilizar por aquela carga. Assim como uma responsabilidade muito grande você orar por alguém, você se comprometer por alguém, você avançar numa direção, é diante de Deus sempre, né, cara? Não é a tua própria vontade. Deixa eu tomar um golinho de água, que eu falei muito, né? E assim, agora acho que para compartilhar mais com as pessoas que estão assistindo, né? O que você diria assim, para uma pessoa que deseja entrar nesse lugar, que deseja começar essa vida de arte profética, seja por meio tanto da música ou da própria arte pintada, assim, e deseja manifestar a criação, o reino, a eternidade, por meio da arte, assim? Olha, posso dar alguns conselhos. Vou tentar animar primeiro. Eu acho que não existe nenhum caminho que vai ser fácil quando a gente decide caminhar com Deus. Nenhum caminho. A Bíblia fala um pouco disso, né? Quem deseja o episcopado, dura coisa, né? Um duro caminho escolheu, não é uma coisa fácil, não é uma coisa
simples. Quem responde ao chamado, né, é uma pessoa que ela já entendeu que algumas coisas ela vai ter que deixar para trás. O que eu diria para um músico, para um artista, né, principalmente para essa área, a primeira delas é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se você não está disposto a trabalhar e fazer as coisas sem aparecer, talvez Deus nunca vai te levar para lugares onde você vai ter algum tipo de relevância. Uma coisa que eu falo para as pessoas que eu acompanho ou que eu tenho algum tipo de mentoria em algum momento. Se o que você diz que é teu ministério, o que você diz que eu pinto, eu danço, eu canto, eu toco, enfim, se isso não é o natural no teu lugar secreto, se isso só acontece nos locais públicos, tem alguma coisa errada, você já inverteu o valor. Porque não tem como você viver no público algo que não tenha sido produzido no secreto. A intimidade se revela no público. Então, essa é uma das coisas que para mim foi um dos lugares ali desde o início, de entender, Deus ele me chamou para algo para que ele seja conhecido. Para que ele apareça, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido, para que o reino avance. Então, primeiro de tudo, faça uma análise real sobre onde você está na tua caminhada com Deus. Que lugar da tua maturidade está. Isso serve para a arte, mas serve para qualquer outro lugar. Né? Eu acho que... mas talvez o artista ele acaba sofrendo um pouco mais porque o artista ele tem uma visibilidade maior, certo? O artista as pessoas veem, o artista recebe muito elogio, o artista as pessoas aplaudem, e aí é um pouco difícil lidar com isso. Então, fortaleça no secreto aquilo que Deus colocou na tua mão, os talentos que Ele colocou na tua mão, para que daí sim você possa caminhar para ir para o local público, para fazer com que isso aconteça, porque daí você não vai querer roubar o lugar de Deus. Outra coisa que eu acho que seria interessante você pensar é que não é porque Deus te deu autoridade sobre uma área específica que significa que agora você está capacitado porque veio um raio especial do céu para exercer aquilo. Então, existe uma aptidão. Mas você tem que estudar, mano. Existe uma aptidão para música. Legal. Mas você vai ter que estudar. Casos muito raros, e até hoje, de tudo que eu vi, de tudo que eu pesquisei, só acontece, eu só vi acontecer, se tiver algum outro caso, beleza, mas só acontece de alguém, de repente, receber uma unção especial e fazer tudo do zero, em lugares onde não existe a possibilidade mínima daquela pessoa conseguir estudar de alguma forma. Então, a pessoa está num lugar, ela não tem acesso à internet, ela não tem um professor, a cidade que ela mora não tem ninguém que pode auxiliar ela naquilo, ela não tem condições financeiras de sair para estudar em outro lugar e Deus quer que se realize algo naquele espaço, naquele lugar onde aquela pessoa vive. Aí eu entendo que possa vir uma unção especial e de repente essa pessoa, Deus abre a capacidade musical dela de uma forma estupenda, a voz dessa pessoa fina, as mãos dessa pessoa ela começa a tocar de uma forma diferente, ou a pessoa começa a pintar, enfim. Dificilmente isso vai acontecer comigo, com você, ou com alguém que está assistindo esse podcast. Dificilmente. Você provavelmente já tem uma aptidão, você já tem algo que já te direciona para um lugar, te direciona para pintura, para música, ou para o canto, enfim, ou para qualquer área que seja. Deus te deu autoridade, mas Ele também te dá uma responsabilidade. Pega os talentos que eu dei na tua mão e multiplica eles. Esse é o princípio bíblico. E daí o que você faz? Você vai estudar. Quando a gente sai da missão, né? Não dá para sair da missão. Quando a gente
se desvincula da agência missionária e Deus fala pra gente ir para um outro caminho agora, onde era para ter um estúdio de tatuagem, para ter um ateliê, eu sempre tive arte como hobby. Então eu até desenhava bem, fazia algumas coisas bonitas, mas eu não tinha base para criar obras que fizessem diferença. E aí eu fui estudar, eu comecei a me capacitar para ter mais ferramentas para poder comunicar uma boa história através das minhas artes e fazer com que a mensagem que ele sopra nos meus ouvidos fosse cada vez mais clara para as pessoas que lessem uma arte que eu fizesse. Mas aí tem uma entrega, tem um estudo, tem um treino, uma permanência naquele lugar para responder de acordo com aquilo que Deus confiou para mim. Essa é outra coisa, não é por... Você vai ter que estudar. Você é um músico de igreja que toca, que canta, ok? Você provavelmente chegou até um certo patamar. Daqui para cima, você vai ter que estudar, você vai ter que realmente viver de acordo com o mundo que pede um tipo de resposta à altura. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, a igreja é um lugar, numa grande maioria, de cultura muito medíocre, de produções muito medíocres. A gente tem pouquíssimos expoentes de produções de qualidade que fazem as pessoas que não são de dentro do nosso meio se interessar em consumir, cara. Eu vou... As músicas que a gente produz como comunidade cristã, elas falam só com as pessoas que estão aqui dentro. E são muito boas. Talvez a música é o máximo de qualidade que a gente tem dentro das produções artísticas hoje, feito pela igreja. Mas elas comunicam com a gente, cara. A gente não tem um músico que é cristão, que está comunicando verdades e ele consegue chegar e expandir o reino em lugares que estão fora da igreja. É muito difícil o lugar para esse cara. Geralmente ele é excluído. E o que acontece? Provavelmente esse cara não foi para o lugar que eu comentei antes, ele não fortaleceu no secreto. Ele precisava que alguém valorizasse ele precisava que alguém colocasse um selo dizendo que ele é bom. E aí esse cara ele fica perdido e ele fala, poxa cara, eu estudei pra caramba, eu sou bom pra caramba, e a igreja não está entendendo o que eu tenho para oferecer, o que acontece? Aí o cara vai lá pro mundo, pega a maioria dos cantores da cultura pop hoje, dos americanos principalmente. Cara, a quantidade de gente ali que é filho de pastor, ou que foi de igreja quando era menor, alguma coisa, é gigantesca. E aí você vê essas pessoas, alguma coisa aconteceu nesse processo. Talvez um discipulado que falhou, alguma coisa aconteceu. As nossas produções audiovisuais. A gente fala, não deixa teu filho assistir tal coisa, deixa teu filho assistir isso. Mas e aí as produções cristãs de qualidade? Hoje a gente tem 3 palavrinhas e um ou outro que tem ali algum valor e a gente tem poucas criações que pessoas que não fazem parte do nosso gueto, da nossa tribo, olhem e falam assim, poxa, eu quero isso daí, cara, que legal. É muito interessante e assustador ver que hoje em dia ainda acontece, por exemplo, quando alguém descobre que C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia e que ele era cristão. E tá lá um livro cheio, cara, de simbologia, de simbolismo cristão para tudo que é lado. E alguém descobre e fala, peraí, então quer dizer que ele é cristão? Quer dizer que Aslan é Jesus nessa história? Que tudo isso aqui... Nossa, olha a diferença. Um cristão que entendeu que ele tinha um talento, escreveu uma história sem se preocupar necessariamente em evangelizar alguém, não é nesse caminho, mas ele pegou aquilo que estava latente no coração dele e transformou dentro de um produto artístico que ficou lindo, cara, que até hoje é atemporal. Milhões e milhões de pessoas no mundo já leram as Crônicas de Nárnia. Qual que é o outro autor moderno de fantasia que a gente tem, cara?
É complicadíssimo essa relação hoje. Se você é um escritor, você tem que começar a entender isso. Se você é um músico, também tem que começar a entender isso. Se você é um artista plástico, eu estou na igreja. Eu não abandonei a missão. Mas o meu lugar de atuação, o lugar onde Deus tem mandado eu ir, não é produzir coisas para dentro da... Eu não produzo arte cristã. Entende? Eu sou um cristão que tem domínio sobre a área da arte e eu estou naquele lugar exercendo a autoridade que Deus me deu. E eu estou indo para lugares através disso. E dificilmente eu sou muito grato pela igreja onde eu estou, pelos pastores que eu tenho, sabe? Porque eles são pessoas que entenderam isso, me abençoam para que eu viva realmente nesse lugar, são cobertura espiritual sobre a minha vida para eu ir para esses lugares. E tenho visto que tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão, e eu tenho tido o privilégio mesmo de poder realizar, tem sido cada vez mais de influência para fora da igreja. A igreja está descobrindo depois o que eu estou fazendo. E é muito legal esse caminho inverso. Quando a igreja começa a olhar e fala assim, cara, que interessante aquilo que tu fez lá fora. Vem cá, fala pra gente, como é que tu fez aquilo? E aí tudo que eu tenho pra falar é assim, cara, eu fiz com Deus, cara, eu fiz com Ele. Eu tô lá porque Ele me levou. Eu tô naquele caminho, eu tô produzindo assim porque eu tô honrando aquilo que Ele colocou na minha mão e eu tô me capacitando cada vez mais para ter um produto, para ter algo que seja tão excepcional que as pessoas não consigam ficar indiferentes quando passem por aquilo. E aí, dessa forma, elas podem olhar para isso e falar assim, cara, isso aqui é excepcional, isso aqui é diferente, tem algo diferente, é bonito esteticamente, mas não é só isso. Mas às vezes a estética é o que pega no primeiro momento. E aí sim eu consigo abrir outros caminhos. E entender, cara, e você que está começando e quer ir por esse caminho, entenda, não vai ser fácil, cara. Ninguém vai entender o que você está fazendo. Pouquíssimas pessoas vão te dar apoio, vão dar suporte. É difícil uma igreja hoje que consiga entender isso com clareza e que te ajude a impulsionar isso. É muito difícil. A gente tem alguns lugares, está crescendo isso. Eu vejo que a igreja está voltando a voltar os olhos dela para esse tipo de necessidade, mas ainda é muito raro, ainda é difícil. Mas se Deus está te chamando para isso, se você confiar nele, ir pelos caminhos que ele vai te preparar, você vai conseguir. Assim, vai conseguir. Mas é porque eu vou falar e eu vou voltar no mesmo. Você pode ser um exímio criador, cara, um exímio artista técnico. Mas a tua técnica por si só, cara, é vazia. E como cristão, o nosso lugar não é um lugar de destaque. Então arruma isso primeiro. Entendeu? Arruma isso primeiro. Arruma essa necessidade de ser protagonista. Arruma essa necessidade de que você precisa aparecer, de que você precisa ser reconhecido. Sabe, trabalha nessa questão de que eu não vou porque o que vão pensar de mim, porque, cara, eu não somos a parte mais importante dessa história. A gente tem privilégio de participar dessa história, é diferente. Porque se você não resolver isso, cara, em algum momento, algo vai vir, vai acontecer, a proposta vai ser feita, aquela proposta de sociedade, você é um cara talentoso, vai vir um contrato, cara, entendeu? Vai vir, alguém vai te chamar para um negócio, cara, e às vezes até dentro da igreja, às vezes é fora, mas às vezes dentro da igreja, e às vezes, tipo, a gravadora X vai te chamar porque tu é um baita músico, e aí você vai se deslumbrar com aquilo, e de repente, quando você, cara, tu tá enrolado numa coisa que quantos já caíram aí? Quando a gente para fazer uma análise e ver quantos já caíram, quantas promessas tiveram,
quantas pessoas que foram colocadas em pedestais foram derrubadas, cara, de uma maneira triste, assim, de ver. Quantas humilhações públicas, cara, quantas igrejas desfeitas por conta de pastores que não tinham isso tratado. Missionários que às vezes vão para o campo com essa sensação, com essa síndrome de protagonista, e aí quando chegam lá, elas se veem dentro de uma realidade e de repente elas vão descobrindo ao longo das coisas que vão acontecendo, das desventuras em série, que elas não são tão importantes assim, e aí dá um curto-circuito na cabeça, e aí tem que voltar, e aí perde. Conheço a história de uma missionária que foi e de repente ela se converteu a outra religião, casou com um cara de outra religião no campo missionário, cara. O que aconteceu com a cabeça dessa mulher que estava lá? Algo no desenvolvimento do caminho, da maturidade, alguma etapa foi pulada. Só que a etapa de desenvolvimento e amadurecimento, ela é dolorosa pra caramba. E a gente não quer passar por isso. Então a gente quer vir aqui, aceitei Jesus, entendi que existe uma necessidade, existe uma missão, e agora eu já quero ir para fazer um monte de coisa. Pô, e a parte que Jesus fala assim, ó, vem e me segue. Essa parte do vem e segue, cara, é muito tempo. Ela é dolorosa, você passa por um monte de coisa, você tem que aprender a perdoar como Jesus perdoa, você tem que aprender a confiar no Pai como Jesus confia, você tem que aprender a olhar para situações e o teu coração doer como o coração de Deus dói. E demora um pouco até você estar com isso alinhado. E quando isso está maduro o suficiente, e é o que eu tenho experimentado, não é você que vai atrás das coisas, não é você mais que produz nada. Deus faz com que as situações cheguem até você. Então a ânsia de responder muito rápido, a gente tem às vezes, porque a gente precisa responder ao líder da tua base, a gente precisa responder ao pastor da tua igreja, a gente precisa responder à minha família, a gente precisa responder a alguém. E Deus não está pedindo para responder nada ainda. Ele está falando, cara, você não tem que responder nada, eu não te dei nada para responder. Quando chega o momento de você responder, ele vem com a pergunta. Ele vem e fala, ó, tem um lugar assim, vou te levar até ali. Olha aqui, uma experiência que eu tive há pouco tempo. Fui por uma coisa, por um trabalho, me chamaram para uma coisa. Quando eu cheguei lá, Deus me falou, abre uma possibilidade mais, explica para eles tal coisa. Aí eu fui lá e abri aquela possibilidade, achando que aquilo nunca iria acontecer. E daí eles falam para mim, nossa, a gente está precisando disso, vamos fazer sim. E aí cresce uma nova porta. É Deus falando para mim, do jeito dele, ó, uma parte tua amadureceu, o suficiente para que isso agora possa ser aberto e você possa vir para cá. Tem lugares que eu tenho absoluta certeza que eu ainda não posso pisar. Mesmo sabendo que eu preciso ser resposta ali. Entende? Eu preciso ser resposta naquele lugar. Está dentro da área que Deus me deu autoridade, dentro da minha área de domínio. Eu vejo a necessidade que está ali, mas eu sei que no nível de maturidade que eu estou hoje, se eu pisar naquele lugar, a chance de eu tomar um tombo muito grande ainda é real. Então eu tenho que ter a paciência para não antecipar a etapa, sabe? E é dessa forma que eu acredito, cara, que se você quer vir por esse caminho, tenha essa clareza. Não tenta pular a etapa. E não vai ser fácil, mas provavelmente é a única coisa que você realmente tem prazer em fazer. Né? E tem um preço a se pagar por viver naquilo que te dá muito prazer. E é assim que eu tenho vivido, mano. E se você quer ir por esse caminho, foi assim que Deus me ensinou. Pode ser que na tua vez algumas coisas sejam diferentes,
mas as bases, os princípios que ele estabeleceu são os mesmos. E aí não tem muito como lutar contra isso. Então, tá aí uma coisa para refletir bastante, para você meditar um pouco também no Senhor, não só você de casa, mas até mesmo eu fiquei bastante mexido com isso. É algo que, para quem quer entrar nessa área, é necessário, né, tá prestando atenção em cada ponto e em cada coisa que o Senhor tá falando. E assim, né, Johnny, muito obrigado mesmo Cara, eu por que se agradeço. disponibilizar. Muito obrigado mesmo por confiar na gente e vir mesmo aqui para distribuir um pouco do que você tem com Deus, né? Você deixou esposa e filhos em casa e veio aqui para compartilhar do seu relacionamento. E eu, como base, também digo, a gente é muito honrado de ter alguém como você, que tem certas experiências, e de estar aqui nesse momento aqui para compartilhar também dessas experiências, né? Obrigado você aí de casa também. Eu não me apresentei no início, né? Então, assim, eu sou o Enzo Gabriel, eu já tô aqui na base há bastante tempo, e assim, e fica ligado mesmo no que a gente tem para mostrar aqui, porque esse é só mais um episódio, ainda tem muitos outros episódios com muitos outros professores. E para você que também não assistiu os outros episódios, vai lá no nosso canal, tem mais 3 professores e outros podcasts também que falam muito, tem muito disso, e muita coisa que o Johnny falou também pode ser citado em outros podcasts, né? Porque Deus não se revela só na arte, ele se revela em outros métodos também, ou de outras formas. Então acompanha a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você tem perto de você, seja da igreja, seja da sua própria casa, né? Deixe seu like, comente o que você achou desse momento aqui maravilhoso, com a presença do nosso amigo, um amigo de Deus também. E é isso, hein? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fique com Deus e tenha um bom dia.